está em São João del Rei, Minas Gerais, uma das mais antigas ferrovias do país. A estrada de ferro oeste de Minas chegou a ter quase 700 quilômetros de extensão. Mas isso no século XIX. Hoje, o que restou do complexo ferroviário foi salvo por um termo de ajustamento de conduta. O TAC conseguiu evitar que um acervo tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional se perdesse. Cidade natal do ex-presidente Tancredo Neves, São João del Rei se destaca pela história. Os imponentes casarões e monumentos nos levam ao passado. A igreja de São Francisco de Assis é um exemplo majestoso da arquitetura colonial mineira. A ferrovia oeste de Minas, que chegou a ter 680 quilômetros de extensão, nunca parou de funcionar. O passeio de 12 quilômetros entre São João e Tiradentes atrai muitos turistas e moradores. É a origem da indústria em Minas Gerais. A primeira empresa SA, de Sociedade Anônima de Minas, foi a Companhia de Estrada de Ferro Oeste de Minas. O complexo ferroviário da cidade é um conjunto de bens tombados desde 1989 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. A linha férrea, a estação, o Museu Ferroviário, antigo armazém de carga, que hoje guarda relíquias, e a antiga rotunda, usada para a manutenção dos trens. Muita coisa importante, interessante, são partes da história de São João del Rei. É a história da cidade, né? 300 e tantos anos de São João del Rei, né? Desde 2001, a Ferrovia Centro-Atlântica, com autorização para operar o complexo ferroviário turístico de São João del Rei, tem a posse desses bens e a obrigação de conservá-los. Em 2010 e 2011, uma perícia realizada pela Polícia Federal, por requisição do Ministério Público Federal, encontrou sinais de deterioração em vários desses bens, que não estariam recebendo os cuidados adequados. Telhado em más condições, infiltrações e apodrecimento de portas e janelas. A perícia concluiu que houve negligência e imprudência. Em janeiro desse ano, um termo de ajustamento de conduta foi assinado entre o MPF e a Ferrovia Centro-Atlântica para a recuperação dos imóveis danificados. O TAC também foi assinado pelo IPHAN e as prefeituras de São João del Rei e Tiradentes. Com o acordo, a empresa realizou as obras e ainda pagou R$300 mil a cada uma das prefeituras, dinheiro que será investido no patrimônio cultural das cidades. O complexo ferroviário em São João del Rei e os vários bens materiais ou imateriais que compõem o patrimônio cultural brasileiro, eles não pertencem somente àqueles que hoje usufruem desses bens, mas sim às futuras gerações, aos nossos filhos, aos nossos netos, de modo que o titular desse bem, desse interesse, somos todos nós.